Muito obrigado, Evandro Cini. Seguimos nessa cobertura especial da Jovem Pan News. Claro, a expectativa para a chegada do furacão Milton na Flórida. Traremos as informações atualizadas. Vamos receber brasileiros que moram na região, que vão contar como é que está a situação no estado. A gente vai repercutir também as orientações das autoridades, quais têm sido as dificuldades nessas horas que antecedem esse fenômeno, que, segundo as autoridades, pode ser um dos piores dos últimos 100 anos na Flórida. A gente continua, claro, com a nossa convidada especial, as pessoas que nos acompanham aqui em Os Pingos nos Is. Estamos recebendo a Érica Piperno. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza em continuar com a gente, trazendo as informações, compartilhando a sua experiência aí na Flórida. Queria, inclusive, a Érica Piperno vai trazer para a gente as informações que ela conseguiu apurar há pouco, que muitas dificuldades para os moradores do estado da Flórida, especialmente ali na região de Tampa e Orlando, nessas horas que antecedem a chegada do furacão que vai chegar a qualquer instante ali no estado. Muito congestionamento, as pessoas precisando se deslocar, várias tentaram sair das cidades que serão atingidas. Também muita dificuldade para você conseguir comprar os mantimentos, né? Os mercados, os hipermercados, as mercearias, uma grande dificuldade porque as pessoas acabam indo com seus carros, compram em grandes quantidades e aí acaba dificultando justamente essa logística das pessoas que acabam comprando mais mantimentos, imaginando que vão ter que ficar em casa por vários e vários dias. Enfim, a gente vai trazer todas as informações, muitos brasileiros em contato com a nossa produção, a gente vai trazer também as informações atualizadas, mas antes da chegada do furacão Milton, um tornado acabou devastando várias áreas da Flórida, causando muito pânico, muita destruição. As imagens são impressionantes. A previsão é que a passagem desse furacão aconteça em breve, daqui a pouco, inclusive. As autoridades locais percorreram todas as ruas com alto-falantes, exigindo que as pessoas deixem suas residências o quanto antes. O furacão Milton, que já fez muito estrago, assim, um rastro de destruição no México, se aproxima da costa norte-americana com a força dos ventos, atingindo quase 250 quilômetros por hora. Está avaliada agora na categoria 4 de 5, de uma escala de 5, categoria 4. Moradores locais relatam, claro, muito trânsito, congestionamento intenso na saída das cidades e também a escassez de alimentos, combustíveis, água nas prateleiras dos principais supermercados. Claro, as pessoas acabaram comprando em grandes quantidades e fizeram um estoque em suas cozinhas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou esse furacão como tempestade do século e reforçou o alerta para que a população saia da Flórida o quanto antes. Agora sim, eu quero chamar a nossa convidada, a Érica Piperno. Quero reforçar o agradecimento. Érica, obrigado pela gentileza em continuar com a gente aqui na Jovem Pan News. Você já estava em contato com os nossos colegas do 3 em 1. Queria pedir, até para a gente privilegiar a nossa audiência que chega agora para acompanhar essa cobertura especial, conta para a gente quais têm sido as maiores dificuldades nessas horas que antecedem a chegada do fenômeno. Trouxemos a informação, muito trânsito, uma grande confusão para as pessoas conseguirem comprar mantimentos. Faz um raio-x, conta um pouco como é que está a situação por aí. Olha, eu acho que a situação mais complicada é mesmo do nervoso das pessoas, né? Isso atinge a gente num estado psicológico que, embora haja muita organização e muito preparo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente recebe muitas informações, a gente recebe muitas instruções, mas o fator psicológico é o mais pesa. As pessoas ficam muito desesperadas, mercados fechados desde ontem, por falta de mantimento, não tem mais o que vender. Alguns, quando veem que está diminuindo as prateleiras, eles começam a controlar a quantidade de água, a quantidade de enlatado que as pessoas compram. Mas chega uma hora, uma população muito grande, como você falou, todo mundo com carro, né, grande, e as pessoas vão comprando o que elas podem e geralmente compram muito mais do que acabam necessitando. E, às vezes, acontecem até brigas dentro do mercado, né? Briga por papel higiênico, a polícia é chamada, tem que intervir, né? Porque, na hora do desespero, as pessoas acabam se deixando tomar. Muita gente saindo da cidade,
e aí a gasolina sendo jogada para cá, diretamente dos portos para cá, para os postos de gasolina daqui, mas chega uma hora que acaba e agora realmente acabou. Mas também não é uma boa ideia você ir para a estrada agora, né? É isso que está sendo passado para a gente. Não precisa ir longe, precisa ir para dentro da terra, né? Você não precisa ir para a Geórgia, você precisa ir para dentro da terra. Então, essas são as orientações que a gente recebe aqui o tempo inteiro. Pois é. Agora, Érica, eu tenho inclusive um primo que mora em Orlando e, em razão das orientações, acabou se deslocando para a Geórgia. Eu queria que você informasse a nossa audiência, você está na cidade de Tampa, que, segundo as previsões, uma das que serão atingidas pelo furacão em cheio, né? Qual é o seu cuidado especial, você e da sua família? O que vocês precisaram fazer para se proteger da chegada desse fenômeno? Olha, graças a Deus eu não estou nas áreas de risco, né? Aqui é classificado, o governo classifica por zona A, B, C, D e E, que são as zonas mais próximas da costa, as zonas mais próximas do mar. Então, ali você vai ter a evacuação obrigatória. Então, eles vão dizer quais são as áreas de evacuação mandatória. Onde eu estou é um subúrbio, então não teve necessidade de evacuação. O que a gente fez é mantimento, lanterna, água, ter algum, porque aqui é tudo elétrico, né? Então, o seu fogão é elétrico, tudo funciona só quando você tem luz. Então, se você não tiver luz, você não vai ter nem água em casa. Aqui as casas não têm caixa d'água, até por medida de segurança também, né? Por causa do tempo que sempre acontece esse tipo de fenômeno na Flórida. Então, o que eu tive que tomar cuidado é estocar água, encher as banheiras com água, até a pia está cheia de água, mantimento não perecível, né, coisas enlatadas que você possa comer sem precisar de energia elétrica. Então, essas foram as coisas mais importantes. Enquanto você trazia as informações, a gente pôde exibir imagens para as pessoas que nos acompanham por vídeo aquele tradicional procedimento de colocar ripas de madeira nas janelas e nas portas de vidro. Essa é uma prática muito comum, né? Isso os moradores costumam fazer, não sei se por orientação das autoridades, mas o objetivo é proteger as janelas e as portas para que os vidros não acabem arrebentando e machucando as pessoas no lado de dentro, é isso? Aqui onde eu moro é um bairro novo, né? Então as janelas todas já são preparadas, né? Até categoria 4, espero não ter que comprovar isso, mas disse que até a categoria 4 elas aguentam. Elas não são exatamente de vidro, elas têm um filme por dentro delas e elas são triplas, né? Então a gente aqui não precisa fazer isso. O que eles dizem muito aqui em caso de chuva, em caso de água, corra. Então, quem está perto da costa tem realmente que se deslocar, tem que ir para inland, né? Para o meio do território, longe da água. E em caso de vento, esconda-se. Então, a gente vai ter os dois, mas para quem está na costa, vai ter que fugir, porque vai ter os dois, né? E para quem já está mais para inland, vai ter o vento. Então, as pessoas, dependendo da casa, dependendo das orientações, as pessoas acabam colocando madeira na janela. Aqui na comunidade que eu moro, é uma comunidade bem grande, com mais de 1.000 casas, no subúrbio de Tampa, um dos subúrbios de Tampa. Aqui, eu, como brasileira, né, a gente faz amizade com os americanos, procura orientação com eles, mas aqui na minha comunidade ninguém isolou as janelas. Então, se eles não estão fazendo, eles que sabem não estão fazendo, a gente não recebeu instrução de fazer, então a gente acha que está tranquilo, né? Tranquilo entre aspas, né? Porque tranquilo nunca é. A gente que é brasileiro tem esse privilégio, né? De não ter que lidar com esse tipo de coisa. Cobertura especial da Jovem Pan News, furacão Milton se aproxima da Flórida, ventos de até 250 km por hora. Algumas autoridades e meteorologistas chegaram a falar em até 200 km por hora. Agora, eu vou pedir, por gentileza, viu, Érica, a sua licença, a gente vai chamar os nossos comentaristas, vamos ampliar esse bate-papo, vários aspectos para a gente tratar nessa cobertura especial. O Roberto Mota está no Rio de Janeiro, vai fazer a próxima pergunta. Com você, Mota. Érica, qual é o aspecto mais complicado desse momento? O que realmente causa maior apreensão para você e para as pessoas que moram onde você mora?
Olha, eu acho que é a violência do que vai vir, né? Porque é inesperado. A gente nunca sabe o que realmente pode acontecer, né? A natureza, não há homem que possa mensurar isso, né? Apesar da ciência de tudo. A gente viu a imagem de um meteorologista daqui dos Estados Unidos falando sobre essa tempestade que está por vir e se emocionando, chorando, né? Realmente, a previsão não é boa, né? Então, isso dá... O fator psicológico dá bastante medo. É óbvio que depois você começa a pensar, né? Quando que eu vou poder sair, quando que vai ter comida, quando que a vida vai voltar ao normal, os estragos que podem acontecer, né, com os bens materiais, mas principalmente a pessoa, né? As pessoas, eu acho que a preocupação, o estado psicológico que a gente fica, a apreensão é muito grande, né? Tá certo. Érica Piperno conversando ao vivo com a gente, ela está em Tampa, cidade, claro, muito conhecida, inclusive da Flórida, que, segundo os especialistas, poderá ser severamente atingida pela passagem do furacão. Érica, o Luiz Felipe Dávila fará a próxima pergunta. Dávila, bem-vindo. Obrigado, Canhoto. Boa noite, Érica. Obrigado por estar aqui conosco nessa cobertura. Érica, a pergunta é, você disse que existe uma organização do setor público alertando as pessoas, avisando o que cada uma tem que fazer em cada área de risco que ela mora. Por que algumas pessoas que já viveram essa tragédia várias vezes ainda relutam em atender o apelo das autoridades? O que as fazem correr um risco desnecessário no momento em que está anunciado talvez um dos piores furacões do século? Olha, eu não vou saber te dizer isso, né? Porque eu também não consigo entender. Talvez seja algum fator meio de arrogância, né? Que tenha da pessoa achar que ela pode se sair bem de algum modo, né? A pessoa menosprezar o que está por acontecer. Mas isso não é uma coisa muito comum aqui, não. Sabe? As pessoas costumam obedecer, até porque elas sabem que se elas não obedecerem, não vai haver resgate, né? Não vai haver resgate. E eu já estou aqui há 6 anos, já passei por outros furacões, já vi imagens de pessoas perto do mar, né? Nos bairros realmente litorâneos, algumas ilhas que tem aqui na costa de Tampa, e as pessoas no telhado pedindo pelo amor de Deus para serem resgatadas, porque a água estava alta, elas não podiam ficar dentro de casa. E a imagem da televisão e as pessoas dizendo, as autoridades dizendo, não, vocês foram avisados durante quase uma semana e não saíram porque não quiseram, agora a responsabilidade é de vocês. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bastante interessante aqui, a organização do governo, mas mostrando para o cidadão que ele também tem responsabilidade, né? Se ele joga um lixo na rua, se ele não recolhe o material que está na porta da casa dele, se ele resolve assumir a culpa, né? Assumir o risco de não sair de casa, que é responsabilidade dele, né? Isso é uma coisa importante, porque ninguém vai ficar arriscando os bombeiros, a vida dos paramédicos, por causa de uma pessoa teimosa, né? Cobertura especial da Jovem Pan News, todas as informações, atualizações sobre a chegada do furacão Milton na Flórida. Estamos recebendo gentilmente a Érica Piperno, mora na cidade de Tampa, trazendo as informações atualizadas para a gente. Érica, o Cristiano Beraldo, nosso comentarista, mora nos Estados Unidos, distante do furacão, em Houston, no Texas. Ele vai fazer a próxima pergunta. Você, Beraldo, bem-vindo. Boa noite, Canhoto. Boa noite, Érica. Espero que você e sua família estejam aí bem, em segurança. E eu queria entender como é que está a expectativa em Tampa, sua, dos seus vizinhos, amigos, em relação ao apoio esperado depois da passagem do furacão, que naturalmente vai causar danos, isso sempre acontece, sendo que o furacão Helene acabou de passar, foi bastante mortal, bastante destrutivo, e há muitas reclamações de que o governo federal não prestou o auxílio esperado para as pessoas que estão ainda necessitando de apoio. Olha, eu acho que isso é um pouco mais complexo do que a gente pode assim lidar, né? Eu acho que vai um pouco
muito da cultura do americano também. As coisas começam aqui muito dentro das suas comunidades, né? Então, é comum você ver os próprios moradores andando antes desses fenômenos acontecerem. Hoje mesmo eu vi moradores aqui na comunidade que eu moro andando, fotografando a comunidade, né? Então, eles se policiam, né? Se um deixou alguma coisa do lado de fora ou se não deixou. Então, sempre tem essa coisa da responsabilidade e de um ajudar o outro, né? Eu encontrei com meu vizinho e o meu vizinho falou, olha, Érica, qualquer coisa que você e as meninas precisarem, né? Eu estou aqui com as minhas filhas, a gente está com gerador, você pode ir lá em casa. Então, as pessoas vão se ajudando, né? Eu peguei um fogão de gás, que aqui não existe, eu peguei emprestado um fogão portátil de gás, para o caso de acabar a luz, e tudo com o vizinho. Então, as pessoas vão se ajudando, vão falando, né? Eu tenho espaço, não tenho espaço. Agora, realmente, é muita coisa, é muita gente e tem muito lixo ainda do Helene, que o Helene deixou nas áreas de praia e que vai demorar muito para ser reconstruído. E a maior preocupação, os abrigos agora daqui, né, do subúrbio, né, das áreas mais afastadas da praia, os abrigos estão todos muito cheios, Isso também fez muito com que a população tivesse que realmente sair da Flórida, né? Sair de Tampa e sair dessa região aqui que a gente já sabe que vai ser afetada, né? Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né? Parece que ele está desviando um pouquinho para o sul, para Sarasota, mas a gente ainda não tem certeza, porque é um furacão, né? Tudo pode acontecer, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Tem muito debris ainda, né? Muito resto, muito vestígio, muito lixo do que o Helene deixou. E essas pessoas vão ser atingidas novamente, não tem jeito. A área de praia vai ser... Nem começaram a reconstruir, porque tem 15 dias, e vão ser atingidas de novo. Pois é, nós seguimos nessa cobertura, inclusive mostrávamos imagens ao vivo à direita, as pessoas que nos acompanham por vídeo, a violência dos ventos, né? Ventos muito fortes, as palmeiras mal conseguem aguentar, suportar, e também o mar muito bravo, muito impactado por conta da força desses ventos. E a gente, à esquerda, também mostrando uma outra localidade vem sendo muito impactada com a chegada do furacão Milton. Agora, o delegado Palumbo está com a gente, eu posso chamar o delegado Palumbo? Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, essa cobertura especial, chegada do furacão Milton ao estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a Érica Piperno, ela é brasileira e mora em Tampa, está com a gente. Delegado. Uma boa noite audiência, boa noite, Érica. Érica, aqui no Brasil, quando chega em janeiro, fevereiro e março, sempre ocorrem desastres. E algumas pessoas não saem das áreas de risco porque não tem condição financeira de sair, não tem para onde ir. Eu queria perguntar para a senhora se aí também tem pessoas que passam por isso, se o governo dá algum tipo de auxílio, principalmente quando os abrigos estão lotados. Sim, dão sim. Tem gente que não consegue sair por problemas financeiros, por problemas de locomoção, e o governo disponibiliza automóveis, né, Uber, que vai fazer corrida e que vai ser pago pelo governo, hotel com desconto, mas não sei como chama, motel, pousada, que tem aqui também. E tudo isso acaba sendo bancado pelo governo ou tem um grande desconto para as pessoas poderem ter abrigo. Isso acontece e a própria comunidade se ajuda. É muito bonito os nossos grupos aqui de brasileiros que eu acompanho pelo Facebook, que aqui nos Estados Unidos as pessoas gostam muito de Facebook, né? Mais do que aquela outra rede. E as pessoas se ajudando. Olha, se alguém precisar, eu tenho lugar aqui na minha casa, pode ficar na sala, pode trazer o seu animal ou não pode trazer seu animal, mas as pessoas se ajudam. Então, esse é um espírito muito forte que tem entre os americanos e entre os brasileiros também, de ter essa ajuda realmente de acolhimento nesses momentos, né? Eu tenho amigos aqui americanos que foram para as partes, depois do Helene, foram para as partes afetadas para poder ajudar na casa dos amigos, né? Recolher os debris, porque as construções aqui são diferentes, então você acaba de derrubar as partes afetadas para poder colocar um outro revestimento, que é quase que uma madeira aqui.
Então, esse senso de comunidade vem e é cobrado também pelas próprias comunidades, né, essa postura do governo. E acontece sim, acontece essa ajuda para as pessoas. Agora, Érica, para além dessa ajuda, que certamente a comunidade acaba sempre estendendo a mão para o próximo, a pessoa que precisa de alguma coisa, você relatou essas conversas que teve com os vizinhos, um oferecendo algum mantimento, o outro falando que tem o gerador e por aí vai. Mas o que trata a legislação do Estado em relação a alguns deveres do cidadão? Por exemplo, a pessoa que tem uma casa que fica em uma região suscetível a furacões, ela é obrigada a fazer um seguro residencial? Eu sei que existe uma regra para as construções, né? As casas são construídas de maneira muito diferente aquelas que são construídas no Brasil, que tradicionalmente são feitas de alvenaria. Nos Estados Unidos, não, são basicamente de madeira. Agora, tem algum regramento em relação ao seguro residencial? As pessoas são obrigadas a fazer por conta da suscetibilidade de passagem de fenômenos climáticos? Como funciona isso? São obrigadas sim, o seguro residencial aqui é obrigatório e ele muda a cada ano, né, de acordo com a incidência das tempestades e desses fenômenos. Também as áreas de enchente, porque aqui tem muito rio, então as pessoas que moram mais perto dos rios e que vai ter essa insurgência, né, essa quantidade muito grande de água, né, que quando o furacão chega, ele roda e ele suga essa água do mar, né, então você vê muita areia, uma parte incrível de areia fica de fora, fica exposta, porque o furacão está levantando e depois ele acaba jogando ali nas áreas costeiras mesmo, conforme ele vai rodando, né? Porque ele é muito grande. Então, todas essas áreas eles fazem um levantamento e aí os valores vão mudando, é uma coisa que as pessoas também temem bastante, né? O valor do seguro, porque o seguro é obrigatório realmente aqui. Então, o governo tem uma responsabilidade, mas é um país capitalista, né? Então, é muito... Você mora onde você pode, você paga o que você pode e você tem as suas obrigações, né? Aqui, realmente, a parte de assistencialismo, se é que eu posso usar essa palavra, não sei se encaixa muito bem, mas é quase que nula, né? Então, a gente tem, quem mora aqui tem as responsabilidades não só do seguro, mas também de sair dos lugares quando recebe o aviso que tem que sair. A gente é obrigado a responder a esses avisos. Você respondeu, você recebeu o aviso, né? Então, tecla é como se fosse uma assinatura eletrônica tua te responsabilizando de que você está ciente do que tem que fazer. Agora, Érica, eu vou passar para os meus colegas comentaristas, só queria que você tirasse uma dúvida em relação à situação dos brasileiros que chegaram há pouco ou que fazem alguns bicos, né? Aqueles trabalhos como lavador de carros, que ainda não se estabeleceram financeiramente. Tem algum grupo de brasileiros que acabam ofertando algum tipo de auxílio ou uma central? Muitos brasileiros trabalham na Flórida, mas a gente sabe que não falam o inglês, né? Muitos enfrentam dificuldades, estão tentando ascender na profissão, enfim, enfrentam algumas dificuldades. Eu imagino, com a chegada de um fenômeno como esse, as dificuldades só aumentam, né? Sim, as dificuldades aumentam, eles ficam realmente numa situação muito vulnerável, uma coisa muito complicada, né? A gente sabe como é que é a situação da saúde aqui não tem SUS, né? A gente critica e eu acho que está certo, né? A minha opinião pessoal, a gente tem que criticar sempre para melhorar, mas aqui não tem isso. Então as pessoas ficam bastante vulneráveis. Mas a comunidade é muito unida. Os brasileiros que estão fora, a grande maioria tenta se ajudar e realmente estende a mão um para o outro, tanto para arrumar trabalho, quanto para oferecer abrigo, né, para oferecer os cuidados que as pessoas estão precisando. Até, às vezes, a pessoa chega e ainda não tem roupa, ainda não tem um colchão, e eles acabam colocando os anúncios, né, pelas redes das comunidades de brasileiros, e as pessoas sempre se ajudam. Érica Piperno conversando ao vivo com a gente, diretamente da Flórida, trazendo as informações. Érica, a gente quer agradecer demais a sua participação. Fique em segurança, se proteja. Espero que a gente volte a conversar em um momento mais tranquilo, tá? Grande abraço a você e boa sorte.
Obrigada, muito obrigada.